em pedras, Senhor. Ó Pai, mas que o Senhor venha nos conduzir pelo Teu caminho eterno, Senhor, até o momento que o Senhor venha nos buscar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigada. Abençoa Teus filhos, abençoa Tuas filhas, que haja mantimento na Tua casa, que haja fartura, que haja abundância. Ó Deus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades, principalmente, Deus, na área da saúde e na área espiritual, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar a missionária Lucinéia para orar pelo pastor. Amém? Amém, Jesus. Amém. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor Jesus, na Tua presença, mais uma vez te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu entrego o pastor Carlos Sábio nas Tuas mãos. Amém. Abençoa Teus servos, usa ele conforme Tu queres. Pai, que o Senhor venha falar conosco poderosamente, Pai. Que o Senhor venha falar no nosso coração, que o Senhor venha falar no coração do Teu servo. Pai, primeiro, quando o Senhor fala para ele, depois o Senhor fala conosco. Mas eu creio que o Senhor está nesse lugar, está sempre presente conosco nessa noite e em outras horas também. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Senhor é bom todo o tempo. Deus é maravilhoso. Amém? Amém. É um prazer muito grande estar tomando mais uma vez essa tribuna, né? Deus que tem nos concedido. Quando Deus concede, Ele opera das suas maravilhas e nós nos alegramos pela a sua comissão, né? Aquilo que Ele tem, aleluia, regimentado conforme o dia de hoje. Nós agradecemos a presença, né, da missionária Vera conosco nessa noite. É muito bom nós estarmos juntos para celebrar mais uma vez a mesa maravilhosa que o Senhor tem colocado diante de nós. Amém? Então, nós agradecemos a Deus, agradecemos também os amados irmãos que estão numa luta danada aí com a gente na live, porque toda vez que a gente louva um hino, vai o Facebook e derruba, né, a live. Toda hora, e a gente fica, né, na luta, porque diz a diaconisa da Síria, né, tem hora que a gente nem quer entrar mais, né, porque toda hora cai, e aí fica muito difícil, né, mas Deus, Ele vai prover coisas melhores para os seus servos, e nós cremos, né, em tudo isso que Deus tem feito. Quero convidar os meus amados irmãos a abrir a Bíblia em Efésios, capítulo 2, de 1 a 10, amém? Efésios, aleluia, glórias ao nome santo, daquele que vive e reina para todo sempre. Então, que a paz do Senhor esteja com os meus amados irmãos presentes, aqueles também que nos acompanham pela live, que Deus esteja aí abençoando e operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a salvação é pela graça. E vos vivificou, aleluia, estando vós mortos em ofensas e pecados. E noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, aleluia, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para convosco em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, aleluia, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Podeis assentar. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Quando essa palavra eu ouço, e essa palavra ela vem no nosso coração pela leitura, eu mesmo já há mais de 28 anos cristão, ainda me arrepio na presença da palavra do Senhor, porque é algo assim fantástico, é algo sobrenatural. Nós precisamos entender, meus amados irmãos, que muitos têm se esforçado por si só, e muitos também não se esforçam. E a gente olha como o ditado popular, é 8 ou 80. Uns falam, não, de qualquer maneira eu vou ser salvo mesmo. Outros falam assim, não, eu quero me esforçar e vou me esforçar muito para estar fazendo aquilo para que eu possa ter méritos na minha salvação. Mas de uma forma, de outra forma, tanto aquele que está em total dependência, sem vigiar a respeito da palavra, sem estar buscando os mandamentos do Senhor, obedecendo a sua doutrina, esses não entram no céu, e aqueles também que se acham que se esforçam demais para tal, também não, porque isso não vem de nós, é dom de Deus, é pela graça. Não tem outra opção nas Sagradas Escrituras, é somente pela graça. Porque Deus, conforme está escrito em João capítulo 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos entender que o apóstolo Pedro, ele fala em 1 Pedro capítulo 1, do seu versículo 13 até o versículo 25, ele faz um apanhado das coisas que ele precisa expor aos judeus, ele precisa expor às pessoas às quais ele está pregando. Ele fala exortação à santidade, e ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fala: esperai inteiramente na graça que vos ofereceu. Quem ofereceu? Deus. Por quem? Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, aleluia, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por pais, aquele, aleluia, por pai, aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós não temos, amados irmãos, de maneira nenhuma achado homens e mulheres os quais estão diligentemente olhando para Cristo, que andem na peregrinação, verdadeiramente colocando a sua fé em prática, salvo os remanescentes fiéis.
Aqueles que entendem verdadeiramente que deve se humilhar debaixo da potente mão de Cristo. Aqueles que entenderam que a salvação vem pela dependência do Cristo da cruz. Não depende de nós, mas depende dele. Não depende de nós, mas depende da nossa obediência, do esvaziar de nós mesmos. Nós precisamos entender isso. E muitos têm se achado autossuficiente demais. Esquece que o apóstolo João, ele vai dizer que todos pecaram. Ele diz que aquele que diz que não tem pecado faz Deus de mentiroso. E nós precisamos, segundo o que está escrito, ele diz: invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. E é esse temor, e às vezes a gente acha forte demais, autossuficiente demais. E esse temor, ele tem que estar dentro de nós. Nós temos que falar: não, olha, realmente eu não posso dar um passo fora do caminho. Eu sei que Deus vai me perdoar, mas não é facultado a mim essas coisas. Isso pode acontecer, mas não deslize. Não porque eu quero fazer, não porque eu planeje fazer tal coisa. Não, de maneira nenhuma. E às vezes a palavra, ela tem vindo, a palavra tem chegado até os meus ouvidos, mas eu vou fazendo ouvido de mercador, e eu peco contra o Espírito Santo de Deus. E a gente falou isso a semana passada a respeito de Esaú, que ele sabia tudo aquilo que estava acontecendo, mas ele não dava credibilidade à sua primogenitura, às bênçãos sacerdotais, as bênçãos patriarcais, ele não dava o devido valor. E a Sagrada Escritura diz que depois, embora com lágrimas, ele procurara e não alcançou lugar da sua consolação. Ele não alcançou. E nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, ele fala para o povo de Israel. Eu estava lendo essa semana, e ele fala: eu tirei um povo, e 600.000 pessoas, sem contar mulheres e crianças. E a gente olha aquele povo enorme. Imagina, até Moisés, ele duvidou na presença do Senhor. Ele falou: como, Senhor? Tu vai matar reses, tu vai matar boi, tu vai matar vaca, para tratar de dar carne para esse povo no Egito? E o Senhor fala: Moisés, acaso alguém cortou a mão do Senhor teu Deus? Tem alguma coisa demasiadamente difícil para mim, Moisés? Esse povo não vai comer somente um dia, não, nem 2 dias, nem uma semana, nem 2 semanas, mas um mês inteiro eles vão comer carne, até sair pelos seus narizes. E aí a gente fica olhando as coisas que têm acontecido e a gente fala assim: olha, eu posso viver demasiadamente relaxado na presença do Senhor. É o livre-arbítrio. Eu posso viver de qualquer maneira, mas o Senhor, ele fala: maldito o homem que se apresenta a ele relaxadamente, que faz a obra dele relaxadamente. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar na presença do Senhor, porque nós estamos vivendo pela graça, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie. No versículo 18 de 1 Pedro, aleluia, vai dizer: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses dias, nesses últimos dias, para, aleluia, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que vos ressuscitou dos mortos, e lhes deu, aleluia, voltando aqui o 21. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para a caridade fraternal não fingida. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo regenerados, ou melhor, gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi e tem sido evangelizada. Amém? Essa palavra, ela tem sido evangelizada. Então, é por meio, aleluia, da graça. Então, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então ele vai dizer que ele nos amou enquanto nós estávamos nos nossos delitos e pecados, enquanto nós estávamos na nossa corrupção, ele nos amou. E a Bíblia fala que ele não faz acepção de pessoas. Se ele fala nos amou, ele está generalizando. Ele não faz acepção de pessoas, ele está falando com todos. Ele está falando com toda a humanidade. Ele nos amou. Mas nós precisamos, conforme diz a missionária Vera, nós temos o livre-arbítrio, mas nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar assim: não, eu realmente quero dar atenção a isso que o Senhor tem feito por mim. Porque muitas vezes, amados irmãos, quem tem filho sabe, a gente compra uma bicicleta e aí você acha que está fazendo uma boa coisa, aí o garoto ou o jovem fala assim: não, comprou uma bicicleta, mas eu queria uma moto. Aí você compra um Fusquinha, ou se não um Palio, fala: eu queria uma Mercedes. Aí você dá um tênis da Olímpicos, aí fala: eu queria uma Adidas. Aí você dá uma camisa, aí fala: eu queria uma de marca. E assim por diante. A gente dá um celular e ele fala: eu queria um iPhone. E às vezes a gente está falando com Deus, fala assim: olha, eu quero uma esposa. E Deus, ele começa a trabalhar na tua vida para que você tenha uma esposa. Mas você não olha aquilo que Deus está falando contigo através do Espírito Santo, e você não ouve a voz de Deus. Eu lembro que estava ouvindo uma pregação de um pastor, esse pastor abençoadíssimo, é um moreninho, mas abençoadíssimo esse pastor. Ele estava
há pouco tempo aí em evidência nas redes sociais, ele falou assim: não, eu estava indo para a igreja, a minha namorada, ela me levava para a igreja, mas ela me convidou e eu ia para a igreja, mas eu fumava um baseado antes para ir para a igreja. E quando chegava lá e de repente eu levantei a mão e perguntei ao diácono que estava do meu lado se eu podia levantar a mão, se Deus me aceitava daquele jeito que eu estava, e o diácono olhou para mim e falou assim: Deus aceita qualquer coisa. Aí ele levantou a mão, e aí na outra semana ele falou assim: não, eu quero ficar bonito na fita, né? Foi no brechó, comprou um paletó todo xadrez e foi para a igreja. Tinha uma Bíblia de todo tamanho na casa dele, e ele foi convidado para dar uma palavra, né? Uma saudação, e ele, cheio, né, daquela presença, né, ele falou: não, eu quero fazer bonito. Aí ele chegou lá na frente e falou assim: abra a Bíblia de vocês no livro de Judite. E o pastor falou assim: meu irmão, que Bíblia você está na mão? Essa Bíblia não é daqui não. E ele diz que aquela namorada dele, que ele tinha orado para Deus que queria casar com ela, mas que queria fazer tudo certinho, ele estava vindo do mundo. Aí ela morava numa outra cidade, conforme essas cidades que a gente tem aqui do interior do Rio de Janeiro, e ele ia para a casa dela. E quando chegou na casa dela, ele está sentindo assim um clima meio estranho, e ela preparou tudo para namorar com ele naquele dia, arrumou tudo direitinho, e ele falou assim: está sozinho em casa? Aí ela disse assim: não, minha mãe está aqui, meu pai está aqui, pode entrar. E ele olhando, e ele não queria entrar. Olha para ver. Aí ela fez e fez. Daqui a pouco ele entrou, ela estava sozinha em casa, ela já colocou uma roupa mais sexy, e ele disse assim que saiu pela tangente, foi embora. E na outra semana ele voltou, e ele já tinha até firmado compromisso com ela de noivado e tal, que ia casar. E chegou lá e falou com o pai da moça assim: olha, não dá para casar com a tua filha não, essa minha noiva aí, que eu disse que ia casar com ela, não dá não, eu tenho que casar com uma mulher de Deus, essa aí não dá não. E ele diz que no dia que ela fez isso, ele tremia da cabeça aos pés, mas ele não cedeu à tentação. Ele falou: Deus tem algo melhor para mim. E a gente precisa entender, amados irmãos, que muitas dessas coisas vai aparecer. Muitas dessas coisas vai fazer com que nós venhamos viver uma vida relapsa diante da presença de Deus. Que a gente, na nossa caminhada, a gente está sempre escorregando, e não pode ser assim, não foi assim que Deus nos chamou. A gente precisa estar firme, a gente precisa estar seguro, porque no nosso dia a dia, com um homem, com o patrão, com a patroa, no colégio, na faculdade, a gente faz um esforço tremendo para tirar notas boas na prova. Como que a gente não vai tirar nota boa perante o autor e consumador da nossa fé? Isso. A gente precisa nos esforçar. Aleluia. A gente precisa entender que com o patrão a gente está lá, tem que bater o ponto lá 7 horas, e a gente 15 para 7 já está na frente da empresa, já está na fila, vai bater no cartão e entrando, vai bater no cartão e entrando. Chega na hora do almoço, 11 horas, bate o cartão, volta meio-dia, está ali, bate o cartão, 5 horas, bate o cartão de novo. Tudo certinho. Aí para Deus
a gente faz as coisas e fala, não, a Deus aceita desse jeito. E Deus, Ele diz, vem conforme está. Mas nós não podemos permanecer do jeito que nós chegamos. Nós temos que saber que o Senhor nos chamou para uma grande obra. E quando o Senhor, Ele nos arregimenta, o Senhor fala, o bom milico, ele não se embaraça com o negócio dessa vida. E a gente precisa entender isso. Nós não podemos nos embaraçar. Nós não podemos passar por situações difíceis. Eu lembro uma vez que eu e a missionária Diva, nós tínhamos as crianças pequenas ainda, os dois mais velhos, e aí ficou um tempo muito ruim de trabalho. E a gente começou, porque o senhor que alugava a casa para a gente, e a senhora, esse senhor, ele trazia de São Paulo aquelas pregadeiras de cabelo, aquela xuxinha, aquele monte de coisa. Ele falou, já que você está sem serviço de pedreiro, tá aí, eu te cedo material, você sai para vender, e depois você me repassa o dinheiro. E eu e a Diva achou uma fonte boa de ir para a praia para vender. A gente vendia, mas vendia muito. A gente voltava naquela época com R$300. Que beleza. Meu e dela, R$300. A gente chegou a juntar R$20 mil. De a gente trabalhava. Mas eu lembro que uma vez eu saía por aqui assim, mercado, ia em alguns lugares, eu arrumava um dinheiro, passava em salão para vender. Teve um dia que eu passei no salão, tinha um homossexual lá. E ele falou assim, me mostra aí o produto, mas não é o que você está vendendo, porque eu quero ver outra coisa. A gente precisa entender que nós não podemos ceder às tentações. A Diva vendendo na praia, quantas vezes chegava e falava para ela assim, olha, eu vou te tirar dessa vida. A gente precisa entender que Deus tem o melhor para a nossa vida. Deus, aleluia, Ele disse assim, eu tenho dado graça a você. Eu tenho dado o melhor dessa vida para você. Independente da circunstância, de luta, de enfrentamento que nós passamos, nós temos que permanecer firmes, fiéis ao Senhor. Nós não podemos ceder às tentações. Nós temos que continuar lutando, pois é uma palavra que Deus, Ele tem dado a nós, e nós precisamos olhar para ela com afinco, com dedicação. E eu estava pregando lá no Lote 1000 hoje, eu estava falando a respeito de uma palavra que eu preguei na sexta, né, na sexta-feira. As amigas umas amigas, né, da minha esposa. Uma estava num lugar e a outra estava em outra. Só que ela estava passeando, uma das amigas, casada. Ela estava mostrando um show de que estava acontecendo. Ela, tu está aí sozinha, minha amiga, se joga. Enquanto a Diva estava aí pelo quintal e eu estava limpando o quintal e eu estava falando com Deus. Deus me deu uma palavra. Ele falou assim, se joga. É essa palavra que você vai pregar. E aí, a palavra do Senhor está em Mateus capítulo 4, versículo 6. Satanás diz para Jesus, se joga de alto a baixo, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te proteger, para te guardar. Mas Jesus diz assim, não tentai ao Senhor teu Deus, assim também está escrito. E muitas vezes, amados irmãos, a gente sai de um lugar, a gente vai para outro, e aí a gente fala assim, eu quero me jogar.
Quando nós nos jogamos, nós estamos tentando ao nosso Deus. Eu lembro que uma vez eu passei em uma situação como esta, e eu custei a voltar para os caminhos do Senhor. Passei mais de 2 anos. Todos os dias eu orava para lá: hoje eu vou estar firme na presença do Senhor. Talvez você não imagina como é difícil voltar à presença. Todos os dias você ora, todo dia você clama, mas o Senhor, Ele vem falando na sua palavra. Quando você, aleluia, sai da presença dEle, vem demônios piores, e são legiões, piores do que aqueles que foram expulsos da primeira vez. É verdade. E aí você tenta, mas você não consegue. Está amarrado, né? Antes de eu me converter, eu tinha sonhos. E os sonhos que eu sonhava antes de me converter, eu estava dentro da casa do meu tio. É como se eu estivesse nadando dentro da lagoa Rodrigo de Freitas. Isso não era sonho, era pesadelo. E ali eu estava nadando no cocô, nas fezes. E todas as vezes que eu nadava naquelas fezes, chegava à margem, para sair, vinha Satanás e pisava na minha cabeça: fica aí. Quantas vezes Satanás tem feito isso com as pessoas que estão à nossa volta, e elas tentam sair e elas não conseguem. Por causa de quê? Porque o Senhor está dando oportunidade, porque o Senhor está chamando, o Senhor está estendendo as mãos, mas as pessoas não querem que o Senhor chegue até elas. E a gente precisa, amados irmãos, com toda a nossa força, falar assim: Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu aceito esse favor imerecido, essa graça, Senhor, que o Senhor tem me dado. E às vezes, amados irmãos, a gente não tem força. E a gente precisa continuar falando: Espírito Santo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele diz que foi para o Pai, mas não nos deixariam órfãos. Então agora é o Senhor que vai na frente preparando o caminho. É o Senhor que está à minha volta. É o Senhor que está preparando tudo de bom para mim. Eu não quero pecar. Eu não quero estar me jogando nesse mundo. Eu não quero estar me jogando na prostituição. Eu não quero estar me jogando no adultério. Eu não quero estar me jogando na farra, na bebedice. Não quero. E nós precisamos falar isso para Deus. Porque Deus tem o melhor para as nossas vidas, e nós precisamos entender isso. Que o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, e todo o espírito que não louva ao nosso Deus, parte em retirada. Que nós venhamos ficar limpos, lavados e remidos por esse sangue. Nós precisamos, amados irmãos, então olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, ele vai dizer no versículo 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, aleluia, que nos amou, estando nós ainda mortos nos nossos, aleluia, nas nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então nós precisamos olhar a grande misericórdia de Deus. Com certeza. O quanto Deus tem ainda estendido as suas mãos nesses dias de hoje, nesse tempo, hoje, aqui e agora. O quanto Deus, Ele deseja com que nós todos sejamos salvos, independente da situação em que você esteja. O Senhor está dizendo: venha conforme está. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo,
deixar com que o Espírito Santo venha anunciar na nossa mente e no nosso coração. Porque quantos, amados irmãos, de nós perdemos a credibilidade em estar falando, mas quando nós anunciamos a palavra, nós precisamos orar, porque diz o Senhor que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E às vezes o que eu estou falando você não entende, mas quantas vezes você já pregou dentro do teu lar, quantas vezes você já falou, entra no ouvido e sai no outro. E a gente precisa chamar a Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o meu filho, o Espírito Santo convence o meu esposo, a minha esposa, convence, Senhor, a minha mãe, convence o meu pai, convence a minha tia, o meu tio, porque, Senhor, eu não quero que eles vão ou vá para o inferno. Eu quero que eles sejam salvos. Nós precisamos continuar orando, porque não foi fácil a nossa conversão. Então a gente tem que acreditar que eles serão alcançados. Amém. Eu ouvia falar do Evangelho desde criança. E eu já falei aqui que lá em Carandaí, na cidade em que eu fui criado, tinha umas jovenzinhas tão bonitas, jovens também, da igreja presbiteriana, que fazia o evangelismo lá onde a gente morava. E eles faziam uma roda, e ali eles ficavam louvando, engrandecendo o Senhor, quando veio e juntava aquele monte de gente à volta. Mas a cabeça do pessoal do mundo é podre. Estou falando isso não por causa deles, mas por causa de mim. Porque a gente só estava ali com segundas intenções. Que menina bonita. Até a diva mesmo, eu falei, vou ganhar uma mulher da igreja para Jesus, vou ficar na bagunça. Quando ela me ganhou para Jesus, Jesus me ganhou para ele. Falou assim, tu está pensando que assim, é igual a isca no anzol. Estou jogando um anzol ali, e Jesus falou, venha, né? E aí Jesus me ganhou. Mas a gente sabe muitas vezes como está o pensamento, o coração da pessoa que chega até a igreja do Senhor Jesus. Como as pessoas se aproximam. Talvez se aproximam com segundas intenções. Mas quando a gente tem a oportunidade de conhecer a palavra ela vai cortando. Ela corta o quê? Aqueles galhos que não estão bons, que não são frutíferos, ela vai cortando. Ela vai fazendo a poda. Porque todos os dias, amados irmãos, quando eu entrava dentro da igreja, o pastor começava a pregar. Mas como doía. O pastor falava uma coisa, eu falava, ai. O pastor falava outra, eu falava, meu Deus, ele está falando. E parecia que ele ia tocando o dedo na ferida. Já viu o médico quando ele coloca aquele, como chama aquilo? Estetoscópio. Estetoscópio. Ele colocava, parecia que o pastor ia colocando assim, cada lugar respira fundo. Está doendo aí, está doendo. Está doendo aí, está doendo. Porque é muito pecado. É muita podridão. E o Senhor vai tirando aqueles carrapichos, o Senhor vai tirando aquele lixo, o Senhor vai limpando, o Senhor vai fazendo uma obra. E a gente precisa entender isso. E às vezes a gente fala assim, quando a gente vai pregar o Evangelho, quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador, a pessoa fala, eu já tenho Jesus. Mas não é simplesmente a palavra, é o Senhor. É aquele que fez o céu e fez a terra. É aquele que está sentado no trono, à direita de Deus Pai. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente carrega Jesus como se fosse um amuleto, como se fosse uma moeda de troca, como se fosse um jargão.
como se fosse algo que eu posso usar toda vez que eu estou em perigo, ou todas as vezes que eu estou passando por situações difíceis. Mas na hora que a situação difícil vai embora, na hora que o perigo vai embora, eu continuo distante dele. Eu só grito por ele na hora da situação difícil. Na hora que as coisas estão bem, eu meto um chute e falo, vai embora. É assim que muitos têm tratado aquele que vive e reina para todo sempre. Verdade. Nós precisamos entender que Ele é Senhor. Nós devemos obediência. Nós temos que ter temor. E não é isso que tem acontecido nesse tempo. Hoje as situações estão cada vez piores. O evangelho trino, o evangelho cristocêntrico, a palavra rema é essa. Cristo é o evangelho do centro. Nós precisamos entender, amados irmãos, que se eu tivesse, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 13, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e não tivesse esse amor de Jesus Cristo, nada teria. Porque muitas vezes, amados irmãos, a gente acha que o dinheiro ele pode comprar salvação. O dinheiro ele pode comprar intimidade com Deus. O dinheiro não pode comprar intimidade com Deus. O dinheiro ele não pode comprar relacionamento com Deus. O dinheiro ele não pode comprar uma habitação no céu. O dinheiro ele não pode comprar saúde, paz, alegria. Não, o dinheiro não pode. E a gente precisa entender que quando nós temos o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos todas as outras coisas. Amém. Mas isso tem que estar na cabeça dos sacerdotes atuais. Isso tem que estar dentro do coração dos ministros nesse tempo de hoje. Aleluia. Nós precisamos entender isso. E eu já preguei, e eu tenho falado. Imagine, amados irmãos, a igreja de João Batista. Que igreja linda de João Batista. A gente olha para João Batista, a gente vê que até aquelas autoridades da época iam onde estava João Batista. E João Batista, quando ele pregava, ele olhava os fariseus e saduceus indo para o seu batismo, e ele olhava para os fariseus e saduceus, ele dizia assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produz antes frutos dignos de arrependimento dentro dos vossos corações. E eles diziam para João Batista: ei, olha quem está falando, nós somos filhos de Abraão. E ele dizia assim para eles: olha, não vem com essa, porque se Deus quiser fazer dessas pedras filho de Abraão, ele faz. Então não tem argumento contra aquilo que é verdade, contra a palavra do Senhor. É verdade. Nós precisamos entender que João Batista, amados irmãos, com aquela igreja fantástica, e a gente vê que muitos dos parentes hoje em dia estão matando por causa de herança, né? É o pai matando o filho, é o filho matando o pai, por causa de herança, por causa de riqueza. Às vezes eu tenho visto aí que a mãe já está idosa, fala assim: não, agora quem vai ficar como tutor da mãe é o filho, porque fala, a senhora não está podendo cuidar do dia da senhora mais. Outro dia eu estava vendo aí na rede social umas atrizes aí,
que está com câncer, ela já está com tempo, fala, não, minha mãe não está com juízo perfeito mais. Quem vai cuidar do dinheiro dela sou eu. Mas ninguém quer cuidar de limpar uma fralda, de lavar uma vasilha, de passar um pano no chão, de lavar um banheiro. Mas cuidar do dinheiro todo mundo quer, né? Aí é mole. Mas, voltando à palavra, a gente olha que João Batista estava com a igreja cheinha. Quantos vinham ao batismo de João? E João batizava, ensinava, pregava. João Batista foi o precursor, aquele que veio primeiro para anunciar o caminho do Salvador. E agora Jesus chega descendo ao batismo de João. Imagina, o Espírito Santo fala com ele assim: Deus, esse é meu filho amado em quem me compraz. João Batista, você podia falar, não ouvi nada. Não ouvi nada. Eu vou falar que eu tenho ouvido alguma coisa? Não ouvi nada. Essa igreja é minha. Ninguém vai pegar a igreja, não. Ainda mais se essa igreja está cheia de gente, como é que eu vou dar a igreja para alguém? Mas João Batista falou assim: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ele segue. A igreja hoje em dia é a mesma coisa do tempo de João Batista. A gente precisa entender que a igreja não é para mim comprar boi, fazenda, carro do ano, prédios na Barra da Tijuca, na Barra da Tijuca, nas grandes metrópoles. Não. Eis o Cordeiro de Deus, a igreja é dele. A igreja não é nossa. E nós precisamos entender isso, amados irmãos, porque chegará o dia de prestações de conta. Chegará o dia de prestações de conta. O poder é dele, a autoridade é dele. Nós precisamos ser libertos todos os dias. Todos os dias o amor do Senhor se renova para conosco. E se o amor de Deus se renova para conosco, nós precisamos todos os dias nos arrepender debaixo da potente mão de Deus. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Amém? Então, no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor, aleluia, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, é pela graça que nós somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É uma palavra, amados irmãos, que nós precisamos tomar posse para a nossa vida. Nós precisamos falar assim, realmente, como diz a palavra do Senhor em muitos versículos, nós precisamos colocar no nosso coração e falar assim: está selado. Quando Jesus fala está selado, se nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós precisamos falar assim: está selado, está confirmado. A gente precisa dizer amém, glória a Deus, porque é uma palavra que é Ele, aleluia, um anunciador. É Ele, aleluia, que ministra, aleluia, para conosco. E nós não podemos de maneira nenhuma deixar de tomar posse dessa palavra. Amém? Então, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, aleluia, para convosco, em Cristo Jesus, porque pela graça, novamente ele diz, sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura, aleluia, da sua criação, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais
Deus preparou de antemão para que andássemos nela. É palavra assim tremenda. É coisa tremenda. Ainda nós falávamos de alguns livros da Bíblia. E a gente olha para a menina na casa de Naamã. A menina na casa de Naamã. Ela foi levada sem consentimento para ser escrava na casa de Naamã. Ela poderia falar assim: estou longe da minha mãe, estou longe do meu pai, estou longe dos profetas, estou longe da casa do Senhor, e eu vou viver a minha vida me jogando no mundo. Agora eu estou em liberdade. Ninguém aqui me vê, ninguém aqui me conhece. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas o que estava enraizado dentro dela fluía do trono da graça de Deus. E ela, a primeira palavra ao abrir da sua boca, ela disse: se meu Senhor estivesse em Samaria, ele saberia que ali há profeta, e ele o restauraria da sua lepra. Nós estamos em Samaria, e aqui há profeta. Nós estamos, aleluia, dentro da casa de Deus, e nós sabemos que o Senhor quer restaurar todos aqueles que estão leprosos. Lepra significa pecado. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, olha, é nesta noite que eu me rendo a Ti. É nesta noite, ó Pai, que eu confio na Tua palavra. Eu confio, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nessa palavra que o apóstolo Paulo, ele trouxe à igreja de Efésios. Essa palavra também é para mim. E eu quero colocar a minha vida diante do Senhor. Você, meu amado irmão que nos acompanha através das lives, você que se jogou aí no mundo, nos seus delitos, nos seus pecados, é hora de se arrepender, é hora de voltar à presença daquele que vive e reina para todo sempre. É hora de renovar a sua aliança. Aquele que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é hora de fazer uma oração dizendo: Pai, eu cansei desse mundo, e todas as alianças que meus pais, ou que alguém da minha família, ou quaisquer pessoas fizeram por mim, pela minha pessoa, eu renuncio a essas alianças. Eu renuncio o pecado. E eu quero dizer que a minha casa, o governo do meu lar, da minha pessoa, está sob nova direção. E quem dirige a minha vida daqui em diante é Jesus Cristo, o autor e consumador da minha fé, o Filho de Deus que foi enviado por Deus Pai para morrer na cruz do Calvário pelos meus pecados. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida. Coloca os teus anjos, ó Pai, acampados ao meu redor. E eu me alanhacio contigo, ó Pai, nesta noite, dizendo, ó Deus, que somente o Senhor, aleluia, é o meu Senhor, daqui até a eternidade. Oh, aleluia. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus, nesta noite, nós, aleluia, Senhor, nos aliançamos com o Senhor, ó Pai, dizendo, ó Pai, que somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor Deus, por cada oportunidade, Senhor Deus, por cada um dos Teus filhos que aqui mencionou, falou, louvou, engrandeceu o Teu nome.
Nós, aleluia, Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque entendemos, ó Pai, que a cada momento, ó Pai, que nós estamos diante da Tua presença, Senhor, porque nós entendemos, ó Pai, quantos lugares aqui tem, Senhor, para várias outras pessoas, ó Pai. Mas aqui estão, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, que ouviram a Tua voz, que entenderam, Senhor, que há necessidade, Senhor, aleluia, de estar te buscando, ó Pai, e sendo operoso, ó Pai, na Tua casa, nas Tuas mãos, ó Pai. A Deus, há um convite, ó Pai, de, aleluia, Senhor, os Teus filhos, ó Pai, estarem assentados à Tua mesa, Senhor, porque a Tua palavra vai dizer, Senhor, a respeito, Senhor, das bodas do Cordeiro. Aleluia, Senhor, que havia um convite, cevados já estavam mortos, ó Pai. Aleluia, os convidados não eram dignos, ó Pai, de estar assentado à mesa. Mas quantos, ó Pai, aleluia, Senhor, foram convidados, ó Pai, aleluia, Senhor, porque a Tua palavra diz, Senhor, que os últimos serão os primeiros, ó Pai. E assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, há, Senhor, no nosso coração um desejo, ó Pai, enorme, ó Pai, de ver, Senhor, aleluia, as pessoas, ó Pai, tanto, Senhor, os vizinhos da direita, conforme da esquerda, do lado de cima, do lado de baixo, atravessa Souza Andrade, Senhor, Bernardo Guimarães, ó Pai, Rua Iguapé, Senhor, também, Senhor, Rua do Souto, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Tá Amado, Lancaster, São Pedro, ó Pai, aleluia, Iguaíba, Senhor, João Romeiro, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Quantas pessoas, ó Pai, tem, Senhor, aleluia, Senhor, na nossa região, Senhor, que necessita, Pai, aleluia, ouvir, Senhor, o Teu Evangelho. Quantas pessoas, ó Pai, estão nos ouvindo, ó Pai, nesta noite, ó Pai, mas há uma necessidade, ó Pai, de nós, aleluia, Senhor, darmos crédito, ó Pai, à Tua palavra, Pai. Há uma necessidade, Senhor, de nós colocarmos em nosso coração, ó Pai, verdadeiramente saber, Senhor, que o Senhor é o autor e consumador da nossa fé. O Senhor, ó Pai, aleluia, Senhor, que fez o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida nas suas narinas, ó Pai, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, ó Pai, nós temos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, de sermos obedientes a Ti, Senhor Deus, porque Deus de Israel, no inferno não é lugar dos Teus filhos, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, aleluia, o lugar dos Teus filhos, ó Pai, é no Teu colo. O lugar dos Teus filhos, ó Pai, na Tua presença, Pai, nós clamamos a Ti, Pai. Porque nós olhamos, ó Pai, para os nossos filhos, ó Pai, nós olhamos, ó Pai, aleluia, para a nossa parentela, Senhor, para os nossos cônjuges, nós olhamos, ó Pai, aleluia, por pessoas, ó Pai, que nós amamos, ó Pai, e há uma necessidade, Pai, de ser revelado, Pai, a eles, ó Pai. Nós sabemos, ó Pai, que o Senhor já se revelou, Senhor Deus, mas nós pedimos ao Senhor mais oportunidades, ó Pai, que eles venham Te reconhecer e conhecer mais e mais, Pai. Aleluia, Pai. Ó Deus de Israel, ajuda-os, ó Pai, assim, Senhor Deus, como o Senhor nos ajudou, ó Pai. Levou, Pai, 27 anos, ó Pai, para eu reconhecer o Senhor como meu Senhor e Salvador, Pai. Ó Deus de Israel, quantos, ó Pai, ainda, Senhor Deus, aleluia, Senhor, necessita, Pai, de reconhecer o Senhor, de buscar a Tua face, Pai. Ah, Deus de Israel, nós oramos, ó Pai, nós pedimos, ó Pai, que haja cura, Pai, que haja transformação, que haja vitória, Pai. Oh, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos presentes, aqueles, Pai, que nos acompanham através das lives, Pai. Oh, Deus de Israel, vai indo de encontro, ó Pai, as pessoas que se encontram doentes, ó Pai, enfermas, Pai. Ah, Deus, dá a cura, Pai, faz milagres, ó Pai. Dê, Senhor Deus, aos Teus filhos e filhas, ó Pai, uma boa semana, Senhor Deus. Revigora as suas forças, ó Pai. Dá vida, vida em abundância, Pai. É assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que a cada dia, a cada momento, ó Pai, nós venhamos mais e mais sentir a presença do Teu Espírito Santo falando conosco, ó Pai. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Levanta as suas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós,
aleluia, que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Dê a salva de palmas ao Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Nós estamos aqui louvando a Deus, podendo adorar seu santo nome. É tempo para isto, é tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito.